nós estamos na terça-feira, 14 de fevereiro, com o Evangelho diário que nos faz estar sempre na companhia do Senhor. Nós estamos refletindo sobre o Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículos de 14 a 21. Naquele tempo, os discípulos tinham se esquecido de levar pães. Tinham consigo na barca apenas um pão. Então Jesus os advertiu: prestai atenção e cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Os discípulos diziam entre si: é porque não temos pão. Mas Jesus percebeu e perguntou-lhes: por que discutis sobre a falta de pão? Ainda não entendeis e nem compreendeis? Vós tendes o coração endurecido, tendo olhos não vedes e tendo ouvido não ouvis? Não vos lembrais de quando reparti 5 pães para 5.000 pessoas? Quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam: 12. Jesus perguntou: e quando reparti 7 pães com 4.000 pessoas, quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam: 7. Jesus disse: e ainda não compreendeis? Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, que bom é podermos estar na companhia do Senhor, na sua presença, por meio da sua palavra, que todos os dias nos faz alimentar o nosso coração no início da sua jornada, ou durante a jornada, ou naquele tempo em que você dedica para poder escutar e meditar a palavra, na ressonância também de todos aqueles que nos acompanham. Nosso muito obrigado também, e continue rezando por essa iniciativa, para que ela possa continuar e sempre dar frutos que possam crescer, sobretudo no coração de cada um de nós que estamos abertos para acolher o Evangelho. Jesus, meus irmãos e irmãs, aqui no Evangelho, ele fez uma coisa que ele sempre faz com os seus discípulos em determinadas ocasiões, que é justamente aproveitar uma ocasião, aproveitar um acontecimento para poder lhes ensinar. Mas o problema é que muitas vezes os discípulos estão meio distraídos. Jesus fala uma coisa e eles entendem outra. E aí Jesus então aproveita para poder ensinar os discípulos. E hoje acontece uma coisa muito interessante. Jesus aproveita que os discípulos ali têm pão e só tem um. E ele aproveita para dizer: cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Jesus está ensinando e ao mesmo tempo advertindo sobre alguma coisa, mas os discípulos pensam que é por causa da falta de pão. E olha as perguntas que Jesus faz para os seus discípulos: por que discutis ainda sobre a falta de pão? Ainda não entendeis e nem compreendeis? Vós tendes o coração endurecido, tendo olhos não vedes e tendo ouvidos não ouvis? Ou seja, essas perguntas provavelmente, meus irmãos e irmãs, Jesus pode fazer a cada um de nós também. Diante dos ensinamentos que Jesus nos dá, como nós compreendemos os ensinamentos de Jesus? Como nós podemos aproveitar tudo aquilo que Ele nos ensina para poder, de fato, amadurecer, meditar e fazer crescer no nosso coração e na nossa vida? Portanto, é a mensagem que o Senhor tem a nos dizer neste Evangelho de hoje. Meus irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, 14 de fevereiro, terça-feira, nós vimos que Jesus ensina para os discípulos alguma coisa, mas eles entendem de uma outra forma. Ou seja, ainda a dificuldade dos discípulos de poderem entender Jesus, ele aproveita a ocasião daquilo que acontece para poder ensinar-lhes. Na vida de nossa padroeira Santa Rita, hoje, na devoção que nós temos por ela, nós vimos que todos os acontecimentos de sua vida sempre nos remetem àquilo que ela sempre acreditou da parte de Deus. Ou seja, em tudo aquilo que de fato na sua vida ela sempre pôde expressar da graça e do amor de Deus. E que o Senhor possa vos abençoar, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.